Bom dia, graça e paz. Mais um dia o Senhor nos deu, né? Mais uma manhã, mais uma semana. É com esse coração grato a Ele por tudo que Ele tem feito em nossa vida. E nós estamos em mais um devocional. É a nossa primícia, né? Nosso maná. E é com essa fé, com esse amor ao Senhor e a gratidão a Ele que eu chamo a irmã Camila para fazer a oração inicial do nosso devocional. Deixe Deus lhe usar, Camila. Amém, Pai Senhor a todos. Senhor Deus maravilhoso, Deus eterno Pai, mais uma vez entramos na Tua presença nesta manhã, meu Pai. Já te agradecemos por essa semana que o Senhor já vai nos guardar, nos proteger, nos livrar de todo o mal e nos abençoar, Senhor, meu Pai. Que o Senhor venha usar a Tua filha, Senhor, a Elaine, Senhor, na Tua palavra, Senhor. Que o Senhor venha ministrar nos nossos corações e usar ela grandemente, Senhor, meu Deus. Pai, já te agradecemos por essa palavra, Senhor, meu Deus, que vai nos alimentar e nos fortalecer nesse dia, Senhor, meu Deus. Em nome de Jesus, já te agradecemos, Senhor, meu Deus, e amém. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Seja bem-vinda, Elane, mais uma vez. Deixe Deus lhe usar poderosamente. Que você seja a nossa boca, né? A falar para nós aquilo que nós precisamos ouvir como filhos do Senhor. Amém. Você diminua e ele cresça, né? Em Amém? todo tempo. Eu peço isso ao Senhor em todo tempo, né? Que eu seja menos, né? E Ele seja mais, né? E em minha vida, que Ele seja o centro. Que hoje mesmo pela manhã eu falei com o Senhor, Senhor, eu quero falar no devocional, mas eu quero só emprestar minha boca pro Senhor. Eu não quero tomar a glória que é tua, né? Quando eu fui criada, quando nós somos gerados para um propósito, para um único propósito. E este propósito é ser usado para que o ídolo do Senhor ele possa alcançar multidões, né? E quando nós entendemos isso, que é para Ele, por Ele, todas as coisas, como a palavra diz, nós despojamos de nós mesmos, nós tiramos nossos achismos, a nossa forma de pensar já não vale muito, né? A nossa forma de agir também não condiz com o que a nossa carne dita, mas sim que o Espírito Santo vai nos conduzindo. É assim que nós temos que ser diante do Senhor. Isso é ser servo, né? Vamos lá, gente. Não vamos delongar muito, não. A palavra que Deus colocou no meu coração hoje é sobre o verdadeiro avivamento. E o Senhor me levou numa história antiga, de muitos anos. Aconteceu há muitos anos atrás, essa história. Mas antes de eu começar a falar sobre essa história, eu quero falar para vocês o significado de avivamento. O que é avivamento no dicionário? Dar vivacidade, tornar-se mais vivo, fazer reviver, renovar, ornar com os vivos, animar, excitar, apressar, realçar. E no verbo pronominal dessa palavra avivamento vem reanimar-se. E aí a palavra entra em Joel 2, 28. E depois disso, derramarei o meu espírito sobre todos os povos, e os seus filhos e suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Eu sou apaixonada com esse versículo até no dia que eu entendi ele na realidade dele. Né? Porque nós lemos a palavra e vivemos a palavra. E muitas das vezes nós só lemos e não vivemos. Quando nós começamos a viver a palavra, ela começa a fazer todo sentido para nós. E esse versículo ele começou a fazer todo sentido para mim. E o Senhor trouxe à minha memória, até hoje pela manhã, em cima desse tema, a história do avivamento da Rua Azusa. Vocês já ouviram falar? Em Los Angeles, em 1906, há 100 anos atrás aproximadamente, ou mais, né? Porque nós estamos em 2021. No dia 14 de abril, o Senhor levanta um homem, um pastor chamado William Joseph Seymour, conhecido como Pastor Seymour, lá na Califórnia. E esse homem, ele recebe na sua igreja uma mulher chamada Nelly. E essa mulher, ele dá oportunidade, como era de costume da época, quando você... Até hoje, né? Algumas igrejas têm esse costume. As pessoas chegarem na nossa igreja, eles darem uma oportunidade para aquela pessoa estar falando, né? Se apresentando como visitante. E essa Nelly, ela pega a palavra e ela começa a falar sobre o avivamento,
sobre busca do Espírito Santo. O pastor Seymour, ele já conhecia a palavra, ele já sabia o que acontecia em Atos 2:17, ele já tinha essa noção, mas o coração dele começou a borbulhar por essa palavra. E ele falava assim, peraí, busca com o Espírito Santo, busca com o Espírito Santo, eu vou buscar, eu quero saber o que é isso. Seymour começa a buscar sobre isso. Dias depois, a Nelly vai embora para sua cidade e convida o pastor Seymour para dar uma palavra, porque quando ele falou naquele lugar, né, ele pregou, ela ficou impressionada com as palavras dele, ela ficou assim, gente, esse homem fala muito bem, né? Ele vive aquilo que ele prega, eu vou convidar ele para pregar na minha igreja, e ela convida ele para ir para a Califórnia. Só que esse pastor Seymour, ele era negro, filho de pais africanos, a família dele era ex-escravos. Naquela época os Estados Unidos não se misturavam muito ainda com as pessoas da mesma cor, ainda tinha esse preconceito naquela época. E o pastor Seymour atende o pedido da Nelly e vai pregar na igreja dela. Quando chega na igreja dela, uma igreja mais tradicional, o pastor Seymour, cheio, avivado, ele começa a falar sobre o Espírito Santo de Deus. E ali ele fica 3 dias. E um dia o pastor ele chega na igreja a pregar, o pastor Seymour, e aí a igreja está fechada para ele não pode entrar. Porque os conservadores daquela igreja não aceitaram a palavra do pastor Seymour. Eles achavam que era algo fantasioso, que aquilo não existia, que era coisa da cabeça do pastor Seymour, que praticamente estava ficando doido, estava querendo levar as pessoas à loucura. E praticamente toda a igreja não aceitou a palavra do pastor Seymour naquela época. E aí, um jovem da igreja, um seminarista, Daniel, acho que é Daniel mesmo, ele pega esse pastor e fala assim, pastor, fique aqui na minha casa, eu aceito o que você fala, vem para casa, vamos ficar juntos, eu quero saber mais. E ele junta mais 7 pessoas junto com o pastor Seymour e o Daniel. E aí eles começam a falar sobre o Espírito Santo de Deus. E logo depois, aquelas pequenas reuniões ficam grandes reuniões. E aqueles 7 são batizados no Espírito Santo. E uma das evidências na época era o dom de língua, né? Que a pessoa que era batizada do Espírito Santo, ela tinha o dom da língua, de falar em línguas. Que até hoje é trazido para a nossa história de hoje, né? Para a nossa vida hoje. E o que acontece? Só que o pastor, ele não é batizado com o Espírito Santo, só esses 7. E aí, depois de 7 dias, esse pastor é batizado com o Espírito Santo, o pastor Seymour, e o avivamento de forma chega naquele lugar. Por quê? Porque um dos motivos das pessoas não aceitarem pastor Seymour, porque eles achavam que ele estava ficando doido, porque ele pregava algo que ele não vivia, ele pregava algo que ele não sabia como era, ele só cria naquilo. Ele não tinha vivenciado o batismo no Espírito Santo, mas ele tinha uma convicção que viria, que ele pregava como se ele fosse uma pessoa batizada no Espírito Santo. E aí, ao longo, aquela viagem que era para tornar 3 dias, ficaram anos. Pastor Seymour, ele ficou ali na Califórnia. E foi crescendo esse movimento, foi crescendo, as pessoas foram ficando sabendo. E no dia 14 de abril de 1906 veio o grande avivamento sobre a Rua Azusa. Hoje você pode procurar na internet, pode procurar, aí tem grandes livros, grandes escritores que falam sobre o avivamento na Rua Azusa. E eles falam sobre o grande movimento que houve ali naquele lugar. E ali eles contam, né? São muitos relatos. Se vocês foram parar para ouvir, eu comecei a ouvir agora na parte da manhã, eu falei assim, eu vou aprofundar nisso, eu quero saber mais sobre isso. Eles contam que no quarteirão que estavam, o prédio onde o pastor Seymour e os seus amigos reuniram, expandiu tanto que a 4, 5 quarteirões, as pessoas chegavam, elas não abriam a boca, elas eram tocadas pelo Espírito Santo. De tão grande mover que veio sobre aquele lugar. E ali as pessoas vinham, eram cheias do Espírito Santo, batizados pelo Espírito Santo, iam embora para as suas cidades, iam embora para os seus estados e países, porque foram pessoas de países de fora, para saber o que estava acontecendo na Rua Azusa. E o movimento da Rua Azusa, ela ficou 24 horas acontecendo durante 3 anos. 24 horas durante 3 anos. E o que aconteceu?
A nação foi avivada através da rua, do mover que aconteceu na Rua Azusa, por causa de um homem que acreditou e confiou naquilo que o Senhor colocou no coração dele. Qual que é a lição que nós tiramos hoje para isso? Lá em Joel 2,8 diz que depois disso, né, eu derramarei sobre vocês o meu espírito, e seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens, os velhos terão sonhos e jovens terão visões. O que esse versículo quer dizer? Que esse avivamento era para todos nós. Esse mover do Espírito Santo é para mim, para você, para o seu pai, para sua mãe, para sua tia, para os seus filhos, ele é para todos. O Espírito Santo, ele não faz acepção de pessoas, como nós temos costume de fazer na igreja. Aquele que pula mais, ele é mais santo. Aquele que ele samba mais, ele é mais santo. Aquele que fala em línguas, ele é mais santo. Não, o Espírito Santo, ele escolhe todos. Só basta querer o avivamento. Elaine, mas eu não sei se eu sou. O pastor Seymour, ele também não era. Ele não era batizado no Espírito Santo, mas ele cria naquela verdade. Isso foi o suficiente para que o Senhor viesse trabalhar no coração dele. Só um minutinho, gente, só pegar a Lara. Pronto, cortou. Era o suficiente para que ele cresce naquilo, para aquilo acontecer. O Senhor só precisa que você creia. Só isso que o Senhor precisa. Você tem fé? Você confia que o Espírito Santo ele trabalha em você, que ele faz através de você? Porque o Seymour ele acreditava, ele confiava. Tanto é que ele falava de algo que ele não tinha experimentado. Mas ele cria porque lá em Atos 2,17, havia acontecido esse mover. E ele confiava naquilo que a palavra dizia para ele. Ele não precisava ter vivido. Porque ele sabia que o Deus de Atos 2,17 era o mesmo Deus do pastor Seymour. Ele sabia disso. Ele tinha essa convicção. E nós temos que ter essa convicção no nosso coração. Né? E eles se juntam, gente. E ali eles ganham mais de 600 mil almas para Jesus. Então, o que eu aprendo com a história do pastor Seymour? Que, primeiro, na história dele, esse movimento trouxe pessoas para perto. O Espírito Santo, né, uma pessoa avivada, uma pessoa cheia de Espírito Santo, ela é uma pessoa atrativa. Né? Ela é uma pessoa atrativa. As pessoas olham para ela e falam, nossa, o que a Amália tem? Nossa, a Amália passa tanto aperto, a Amália sofre com suas dores, a pastora Samira está lá com dificuldade com seu esposo, a pastora Mônica passando as dificuldades dela, a Auristeia, Camila, mas tem algo diferente nelas. O que é que tem? Vou lá ver. Você se torna uma pessoa atrativa, uma pessoa curiosa aos olhos do ser humano, daqueles que te rodeiam. E assim aconteceu na Rua Azul, aqueles que não criam, aqueles que, peraí, eu vou lá. Inclusive, na história aqui do pastor Seymour, aquelas pessoas que expulsaram ele da igreja, que fecharam as portas da igreja para eles, eles foram até o movimento para saber o que estava acontecendo. Deixa eu ir lá ver. Deixa eu ir lá ver o que está acontecendo, o que esse homem está arrumando. E chegou lá, gente, essas pessoas, principalmente uma mulher chamada... esqueci o nome dela agora. Que foi a que mais levantou o dedo, mais apontou o dedo para o pastor. Ela foi a primeira que Deus pegou ela. E ela foi avivada, aquela mulher foi avivada, aquela mulher foi cheia do Espírito Santo. Então não se preocupe com os vossos inimigos. Às vezes a gente fala assim, eu tenho que manter meus inimigos de longe. Muitas vezes o Senhor vai trazer eles para perto, para ver o que você é, quem você é em Cristo. E o próprio Espírito Santo vai pegar aquela pessoa. Vai trazer uma verdade sobre ela. E qual que é o nosso papel hoje? É orar para que essa pessoa... Tenho certeza que o pastor Seymour orava para que essas pessoas estivessem ali. Eu tenho certeza que ele falava, Senhor, atrai essas pessoas para esse lugar. Porque ele não precisava nem orar, né? A glória de Deus era tão grande naquele lugar que as pessoas em 4, 5 quarteirões, antes de chegar no local, elas já eram transformadas. Tem relatos de casas ao redor daquela localização que as pessoas, mesmo sem crer, sem saber o que estava acontecendo, elas sentiam um mover diferente, elas eram atraídas para a igreja do pastor Seymour.
né? E quem atraía essas pessoas era a glória do Senhor, não era o pastor Seymour. Acho que nem ele mesmo estava entendendo o que estava acontecendo, ele só simplesmente se dispôs a confiar e ele agiu. Ele não se temeu. Quando a igreja foi fechada para ele, ele não temeu, ele não recuou. Ele falou assim: aqui eu não posso, mas ali eu posso. Aqui não é para mim, mas lá eu posso. Ah, ele não desistiu. Ele não desistiu diante das circunstâncias, diante daquilo que cercou aquele homem naquele momento, sabe? E outra coisa que me chama muita atenção na história do pastor Seymour, ele era semi-analfabeto. Ele era um homem que ninguém dava nada por ele, nada. E ele não se escondeu atrás do, ai, mas eu sou um coitadinho, mas não. O pastor Seymour, ele confiava no Deus que ele servia, simples assim, independente da sua posição social. Ele confiava no Deus que ele servia. E ele foi destemido, foi forte, foi valente, porque eu acredito que não foi fácil no princípio. E ele foi forte, ele foi valente, ele foi ousado e usado pelo Senhor, no qual ele marcou uma história, uma história. Eu quero muito que vocês procurem sobre o avivamento da Rua Azusa e estudem a fundo para vocês verem o que o Senhor fez. Foi exatamente o que ele fez em Atos 2:17. O nosso Deus, ele não mudou. E ele quer, e a gente ouve muito falar sobre avivamento, né? Sábado mesmo, uma moça da minha igreja, o Senhor deu uma música para ela sobre o avivamento. E o avivamento, a música dizia assim: traga o avivamento, me chama para fora e vem queimar em mim de novo. E essa música eu fiquei pensando nela, eu fiquei pensando assim: traga o avivamento, mas o avivamento já está aí. Realmente, meus irmãos, o avivamento já aconteceu. Ele já aconteceu. E quem é o avivamento? É aquele que dá veracidade em nós. É aquele que traz mais vida em nós. É aquele que torna o morto vivo. Aquele que nos anima, aquele que nos exercita, que nos excita, que nos faz ficar grande. É aquele que realça em nós e que faz nos reanimar. Esse é o significado do avivamento. E quem é esse que faz tudo isso em nós? O Espírito Santo. É o Espírito Santo, sabe? É o Espírito Santo que nos fortalece todos os dias. É o Espírito Santo que move em nós todos os dias. E é através dele e por ele que nós somos movidos àquilo que ele chamou para fazer. Não se recue. Seja forte e valente como o pastor Seymour. O Senhor pode marcar uma geração através da sua vida. O Senhor pode mudar uma história, uma nação através da sua vida. O problema da gente hoje é que a gente não consegue nos colocar no papel e no lugar do pastor Seymour. A gente duvida. A gente fala assim: o Senhor vai usar eu. Euzinho aqui. Lembre-se que o pastor Seymour, ele era semi-analfabeto. E a outra parte da história que me chamou muito a atenção é que na Rua Azusa, onde o pastor Seymour e seus amigos se reuniram e que aconteceu o grande avivamento, era um lugar aonde era um lugar bem improvável. Na história conta que o pastor Joseph, ele se reuniu com seus amigos num lugar, era uma igreja metodista, é uma antiga igreja metodista, onde ela estava em ruínas. Em ruínas. Nos stories, tal, mostra as fotos do lugar. Era uma igreja, gente, acabada, toda destruída. E uma pessoa alugou aquele lugar para guardar feno, guardar estrume e guardar restos de material de construção. E ele foi para a parte de baixo ali, daquele lugar, e ficou ali, reunindo. E foi ali que aconteceu o grande avivamento. O Senhor, ele não está preocupado com o prédio da sua igreja bonitão, com o lugar. Muitas das vezes a gente fala assim: naquela igrejinha ali, só gritaria, não tem nada ali, só barulho. Mas ali pode estar acontecendo o grande avivamento que você precisa, que eu preciso. Porque às vezes a gente dá valor nas grandes igrejas. Não, aquela igreja ali, nossa, aqui em Belo Horizonte, a maior igreja aqui, uma igreja mais falada aqui hoje é a Igreja Batista de Lagoinha. Do grande ministério diante do trono, né, famoso aí em todos os cantos do Brasil. E às vezes a gente fala assim: nossa, é lá que Jesus está. Olha aquela igreja, olha a estrutura daquela igreja. Né? E o Senhor às vezes está lá na igreja da esquininha. O Espírito Santo está lá na igreja da esquininha, com as irmãzinhas do coque, né? Eu tenho costume dizer aqui que eu corro das irmãs do coque.
As irmãs do coque, minha filha, são poderosas na oração, né, na madrugada. Aqui a gente jovem aqui, a gente tem essa mania de dizer assim, ah, lá vem a irmã do coque, se você tá em pecado, você pode dar, que a vai te... A gente corre delas. Mas, brincadeiras à parte, aí o Senhor, ele usa, é o simples, é aquele que chega na igreja, dobra os seus joelhos, aquele que tem pagado um preço, aquele que vai no culto de oração, não é aquele que vai só no culto domingo à noite para o pastor te ver, aquele que vai no culto à noite para levar o dízimo e oferta. Não, o Senhor, ele está preocupado e ele usa, muitas das vezes, é aquele que lava o banheiro, aquele que está preocupado que o chão da igreja está sujo, não tem ninguém para fazer, aquele que está preocupado em limpar a cozinha da igreja. O Senhor está preocupado com aquele que dobra os joelhos na madrugada, pelo teu povo, pelo povo dele, pela igreja, pelos ministérios, sabe? O avivamento da Rua Azul, além de trazer comunhão, né? Ele e reunia várias pessoas de todos os cantos do país, negros, brancos, ricos, pobres, todos. O Senhor é para todos. O Senhor estava ali e essa história o Senhor permitiu acontecer para ele nos ensinar essa lição. Essa história, né, do pastor Sêmio aconteceu para que o Senhor fale para mim, para você, olha, Elane, eu uso, se eu quiser usar o presidente, eu uso, se eu quiser, basta estar com o coração disposto e ser destemido e ouvir as minhas orientações. Aquela reunião trouxe comunhão, trouxe pessoas que não acreditavam no que estava acontecendo e transformou o coração daquelas pessoas. Então, aquela pessoa que você olha para ela e fala assim, impossível aceitar Jesus. Impossível. Ah, mas esse aí vai pro inferno. Ah, não, esse aí não tem jeito não. Esse aí, porque ele não quer. Mas não se esqueçam que ali no meio do avivamento do dia 14 de abril, tinham pessoas que não acreditavam e que não queriam. Mas, gente, nada resiste ao poder de Deus. Não há nada que resista à glória de Deus. E aquelas pessoas, elas se dispuseram a estar, né? Eu acredito que se elas continuassem dentro de casa, elas não seriam tocadas. Mas como elas foram lá por curiosidade, o Espírito Santo aproveitou aquele momento e pegou elas e transformou a vida delas. Né? Assim o Senhor faz com o improvável. Aquela pessoa que a gente acha que não vai acontecer. Não desista dessa pessoa. Convide ela. Insista com ela. Vamos, sabe? Aquela pessoa tem que entender e sentir de você que você não desistiu dela. Às vezes você, não, Elaine, eu sabe o que eu fiz, Elaine? Eu desisti. Não chamo mais não. Não chamo mais não, sabe por quê? Porque toda vez que eu chamo, fala que não vai, toda vez é isso, toda vez é aquilo. Não desista desse improvável, porque esse improvável pode ser transformado pelo poder de Deus através de uma canção naquela igreja, através de uma palavra, sabe? E através até mesmo da sua insistência. Ele vai falar assim, eu vou lá para parar de me encher o saco, vou lá. E nesse aí, o Senhor pode pegar ele, o Senhor pode transformar a vida dele, pode transformar por uma palavra, né? O problema é que nós estamos descrentes das coisas. Nós estamos esquecendo que existe um Deus que move céus e terra a nosso favor. Nós estamos esquecendo do Deus do pastor Seymour. Muitas vezes nós esquecemos que o Deus que agiu em Joel 2:28, do Deus que agiu em Atos em 2:17, nós esquecemos que esse Deus ele é o mesmo, ele não mudou. O problema é que a gente não está crendo. Por isso que não está acontecendo. É porque nós não estamos crendo e o Senhor nos chama hoje para crer. Crer que ele pode, ele é o mesmo Deus, ele pode impactar a sua vida e você ser impactado e impactar outras pessoas. E o Senhor é aquele que move através disso. O Espírito Santo, ele move em nossa vida. E quando nós temos o Espírito Santo, a maior evidência do Espírito Santo em nós é o amor. É o amor, sabe? O amor pelas almas. O pastor Seymour, ele ganhou muitas almas para Jesus. Eu acho que ele morreu sem ter noção de quantas almas que ele ganhou. Através de uma decisão, né? Então, que o Senhor, ele acha em nós hoje um coração do pastor Seymour, um coração destemido, um coração corajoso, um coração ansioso, né? Para que as coisas do Senhor aconteçam. A gente tem que... Sabe quando o pastor nos dá um cargo, ou quando no seu serviço o seu chefe te confia um cargo muito sério, e a gente tem assim, a gente fica o nosso coração todo feliz, nossa, confiou em mim. Nossa, meu chefe confiou em mim. Nossa, meu pastor confiou em mim. Às vezes, até nosso ego cresce aí, né? Nossa, eu sou
nossa, eu sou a mais top de todas, porque o pastor, meu chefe, me confiou este trabalho em minhas mãos. E ali a gente vai, a gente faz com afinco, muitas das vezes. A gente faz além do que foi nos pedido para mostrar para aquelas pessoas que nós podemos, que nós somos capazes, que elas podem confiar em nós. Essa mesma pessoa, esse mesmo mover em nós, o Espírito Santo espera de nós. E quando o Senhor entrega algo em nossas mãos para fazer, seja lavar banheiro, seja lavar panela, seja pregar para grandes pessoas, seja ficar na porta recebendo pessoas, seja ir para o meio da favela, pregar para aquelas pessoas que estão precisando, ir para um campo de prostituição, pregar para aquelas mulheres, seja o que for que o Senhor nos chamou. O Senhor quer que a gente esteja a mesma reação. Nossa, o Senhor confiou em mim e eu vou lá e vou fazer o melhor. Vou fazer aquilo que o Senhor quer. E quem nos move é o Espírito Santo, é o verdadeiro avivamento. É o avivamento em nós que nos torna essa pessoa que quer ir, que quer servir, que quer fazer o ID, seja onde for que o Senhor nos chamar. O Senhor, ele nos chama para que nós possamos hoje, sabe, buscar esse avivamento em nós. Que nada mais, nada menos que é o Espírito Santo. O Senhor nos chama para convidar Ele a estar conosco essa semana. Eu tenho certeza que vai ser diferente nossa semana. Sabe? A gente não pode simplesmente nos acomodar e nos saciar só com domingo à noite, que nós somos lá, nós vamos para a nossa igreja, recebemos um culto abençoado, sentimos arrepios, ai, tá, tô satisfeito, tô cheio, segunda-feira, a gente nem pega na Bíblia, a gente nem lembra quem o Espírito Santo é, nós nem lembramos quem o Senhor é, e aí toca a vida, e chega segunda-feira de novo, e no domingo de novo, e nós estamos lá, e uma vez eu ouvi uma menina ministrando na minha igreja, e ela dizia, olha, meus irmãos, não fique esperando nada de mim, te movimentar para que você levante as mãos e adore o Senhor. Não fique esperando que eu falo com você, levante as mãos e adore o Senhor. Feche os seus olhos, põe a mão no seu coração, meus irmãos, não espere isso de mim. Porque no domingo, na realidade, é só a cereja do bolo, daquilo que você viveu a semana inteira. Porque se você não viveu Jesus a semana inteira, aqui no domingo você vai sentir no máximo um arrepio. E olha, eu vou te dizer, é emoção, não é Espírito Santo, não. É só uma emoção. É só porque você ficou tocado, porque a música é muito bonita. O que eu falei é muito bonito. Né? E não é isso que o Senhor quer de nós. O Senhor quer de mim, de você. Uma semana de busca intensa do Espírito Santo. Sabe? É convidar o Espírito Santo para tudo, para tudo. Trazer o avivamento para tudo. Sabe? Aquela oração, Senhor, aviva minha vida, aviva meu casamento, aviva minha história, aviva meus negócios, aviva minha família, aviva meus filhos. Sabe? Nós precisamos que essa palavra de Joel 2:28 seja real na nossa vida, que os nossos filhos profetizarão. Isso tem que ser real, isso tem que ser real na minha casa, sabe? Eu tenho que ver a Liz e a Lara ali, ó, falando comigo. Não, mas Jesus falou isso comigo. Igual domingo, sábado, o filho de um pastor nosso, a gente foi ministrar em outra igreja, e o pastor, ele não chegava. E aí, quando ele chegou, ele contou pra gente que ele passou uma situação muito difícil, ele enfrentou uma guerra espiritual antes de sair de casa. E ele falou assim que a esposa dele começou a sentir uma dor no pé muito forte, muito forte, muito forte. E ele falou assim, moça, virou esse pé, o que aconteceu? Ela, não sei, eu tô sentindo uma dor, eu acho que eu quebrei meu pé, não tô sentindo dor demais. Disse que em cima do culto, na hora de ir pro culto. E o filho dele saiu do quarto, ele tem 6 anos, e falou assim, pai, sabe o que o inimigo falou comigo ali agora? Aí ele falou assim, o quê? Ele falou assim que o sonho, que a vontade dele era ter quebrado o seu pé. E aí ele entendeu que aquilo que ele estava lidando era com algo espiritual. Ele orou pela sua esposa, repreendeu, a dor sumiu. E eles foram pro culto. Quando ele ligou o carro não pegava. Batia a chave não pegava. E ele falava, Senhor, o que está acontecendo? E ele foi orando e o filho dele falou assim, pai, o inimigo falou que não, você não vai chegar lá. Que ele não vai deixar você chegar lá. E aí eles começaram a orar. Isso é criança avivada. E ele deu ouvido, e ele foi orando, ele foi repreendendo, ele chegou naquele lugar, e você tem que ver o que Deus fez naquele lugar. O culto começou às 6:30. E o avivamento foi tão grande naquele lugar, que eu saí de lá, era 11:40. E ainda estava rolando o culto. O pastor liberou as pessoas que queriam ir embora. Pois aquele que querem ficar, fica. E as pessoas foram ficando, e as pessoas foram curadas, foram pessoas libertas, sabe? Tinha uma senhora que ela estava com hérnia de disco e ela não conseguia, eu lembro, eu vi ela no culto, ela só ficava encurvada para frente, ela não, nem era para trás, era uma coisa mais estranha. Ela encurvava para frente, assim, jogava o corpo para frente, ela não conseguia sentar, ela não conseguia fazer nada, mas ela estava ali. E no final do culto eu vi aquela mulher pulando, correndo no corredor e saltando, ela foi curada para a glória de Deus.
E isso é o Espírito Santo, isso é o avivamento, o verdadeiro avivamento. O avivamento ele tem que trazer para nós comunhão com o nosso irmão. Ah, mas eu não suporto fulano. Nem, ih, já falei muito isso, gente. Ah, não suporto ciclano. Gente, se eu pudesse, pegava ciclano, fulano, ai, fazia assim com fulano. Assim, já falei muito isso, sabe? E o Senhor, o verdadeiro avivamento em nós, ele traz compaixão, amor por aquela pessoa. Você se colocar no lugar do outro, peraí, por que aquela pessoa é daquele jeito tão chato, daquele jeito que eu não aguento ela? O que acontece com aquela pessoa? Será que ela que é chata ou eu que tô mais chata que ela, que não aguento ela? Pera, vamos analisar a história, sabe? É parar com o senso de julgamentos, é parar de acharmos. A gente tem que achar nada, sabe? Porque a mesma pessoa, aquela pessoa que a gente não acha ela chatinha, é a mesma pessoa que o Senhor morreu por mim, por você, mas por ela na cruz. O Senhor não morreu só para as pessoas legaisinhas, que eu acho legalzinhas. Ah, não, eu vou andar com essa turminha, que essa turminha aqui é a mais legal de todas. É com essa turma. Adolescente tem muito disso, né? Eu falo isso porque eu lido muito com adolescente jovem na igreja. Eles têm muito disso. Muito de escolher. Ah, não, é só com fulano que eu ando. Ah, não, Beltrano, não. Ah, não. Aquela ali não cabe na nossa tribo. Aquela ali não serve. E a gente tem ministrado muito sobre a vida deles aqui na igreja. Quebra isso. O Senhor, ele veio para todos. O Senhor não faz acepção de pessoas. Então, por que você é um pobre miserável e acha que você tem que desfazer do outro? Por que você acha que você é melhor que alguém? Da onde você tirou que você é melhor que alguém? Da onde que você tirou que você fala melhor que alguém? Que você se expressa melhor que alguém? Da onde que você tirou que você está num patamar maior ou melhor que o seu irmão? De quando, você sabe por quê? Porque quando o Senhor olha para cá, para nós, ele vê todo mundo igual. Ele não tem esse negócio de ver você mais bonitinho. Ah, não, mas é porque fulano... Ah, não interessa o que você pensa. O Senhor não quer saber o que você pensa. O Senhor quer mudar essa mente sua para que ele possa te usar. Porque aquela pessoa que você julga pode ser o seu maior aliado no reino. Ele pode ser o seu maior aliado. E o diabo pode estar atrasando a obra do Senhor por causa dos seus achismos. Por causa daquilo que você pensa, por causa daquilo que você não gosta, por causa daquilo que você pensa. Porque nós temos N desculpas para dar. E o Espírito Santo hoje ele fala: para com isso. Para com isso. Se você não acha graça naquela pessoa, se você não tem amor por aquela pessoa, vá pagar um preço por ela. Eu tenho certeza que o pastor Seymour, naquela época que a porta da igreja foi fechada para ele, o coração dele se entristeceu. Tenho certeza que ele ficou triste, mas ele não permitiu que aquilo entrasse no coração dele, ao ponto dele ver aquelas pessoas que humilharam ele, fecharam a porta para ele, se humilhando na presença de Deus. E é isso que o Senhor quer que seus olhos vejam. É isso que é banquete na mesa do inimigo. Porque muitas vezes a gente fala assim: o Senhor vai me dar um banquete na frente dos meus inimigos, a gente pensa que o Senhor vai humilhar aquelas pessoas. Nós estamos enganados. O Senhor não faz isso com ninguém. Por que ele não faz isso comigo? Que sou pobre, nua, pecadora? Ele não me humilha. Na realidade, o Senhor me ama. Todo dia ele me ama. E todo dia ele me dá uma oportunidade nova de amor. E eu, pobre, cego, nu, tenho a audácia de achar que eu sou melhor que alguém. Sabe? Não permita que aquilo que as pessoas te falaram, aquilo que te humilharam, as pessoas que fecharam as portas para você, não permita que essas pessoas, que essas atitudes delas, sejam uma forma do inimigo parar por um tempo, porque eu sei, a obra de Deus não para, de retardar a obra do Senhor. Não dê ouvidos. Faça como o pastor Seymour. Tampe os ouvidos e ouve o Espírito Santo. O Espírito Santo falava com ele: eu vou fazer. Eu vou fazer. Assim como foi com Noé. Noé, vai acontecer. Vai acontecer. O que o Noé fazia quando as pessoas vinham zombar dele? Ó, não quero saber. O meu Deus falou que vai acontecer. Aquele que sabe todas as coisas. A mesma coisa foi com Ló. O Senhor fala: pega a sua família e leva. Porque eu vou fazer. Diante dos homens, meus irmãos, é loucura demais se você for parar para ler essas histórias. Até mesmo a história do avivamento na Rua Azusa, que ela aconteceu, ela é verídica, como as palavras de Deus, ela aconteceu, as histórias aconteceram, são verídicas. Às vezes a nossa mente, se a gente não nos, né, não nos, qual é a palavra que eu quero dizer? A gente não ficar atento, a nossa mente, acaba que essa história fica uma história fantasiosa na nossa cabeça, como se fosse a história da Branca de Neve e 7 Anões. Ah, não, isso não aconteceu, não. Não, isso não é historinha da Branca de Neve. São histórias verídicas, aconteceram, são reais, sabe? E o Senhor, ele quer escrever novos capítulos. Isso aconteceu há 100 anos atrás. Não se ouve
dentro dessa história algo parecido com isso. E o que está acontecendo? O que aconteceu? Que isso não acontece mais. A palavra de Deus diz que quando Jesus vai embora para os céus, né? Ele diz, olha, eu tô indo, vai ficar com vocês meu consolador. E Jesus fala, vocês vão fazer coisas maiores que eu fiz. Gente, a gente fica assim, ah, Jesus fez isso, curou o cego com um barro. Ai, Jesus fez isso, fez aquilo. Ai, Deus transformou água em vinho. E Deus trouxe um milagre na festa. E Jesus fez isso, Jesus fez aquilo, aquilo outro. Mas o próprio Deus falou que nós faríamos coisas maiores que ele fez. Então, isso seria fichinha diante daquilo que nós poderíamos fazer. E por que não está acontecendo nos dias de hoje na nossa vida? Por que nós não temos visto isso aos olhos nus? Né? No sábado nós vimos ali pessoas sendo curadas, eu vi aquela mulher sendo endireitada, sua coluna sendo endireitada, sabe? E pessoas sendo libertas de vícios, né? E eu vou te dizer, esse Deus ele não mudou. Isso para nós não nos deveria nos surpreender. Isso, porque às vezes, nossa, olha que Deus fez, curou a coluna daquela mulher, isso não deveria nos surpreender. Isso deveria ser comum no nosso meio. Isso tinha que ser comum no nosso meio. Mas sabe o que está acontecendo? Está faltando um avivamento. O dono do avivamento. Porque o Senhor hoje fala assim comigo. Ô Elaine, vai lá e põe a mão na coluna daquela mulher ali e ora que eu vou curar ela através de você. Não, eu? Tá doido? Não, eu não. Eu não. Isso é coisa da minha cabeça, não é Deus falando comigo, não é Deus falando comigo, isso é coisa da minha cabeça. Às vezes o Senhor fala assim, ó, vai lá e fala para aquela pessoa, que é para ela colocar a vida dela em ordem, porque eu vou levar ela. E a gente fala assim, eu não. Eu não. Uma certa ocasião aconteceu isso com um cunhado meu. Ele foi no aniversário. Foi convidado para o aniversário, ele é pastor. E nesse aniversário, o Senhor começou a falar com ele. Fala com aquela mulher, para ela pôr a vida dela em ordem, porque eu vou levar ela. Colocar a casa dela em ordem, que eu vou levar ela. E ele falou assim, vou falar, não, Deus, tá aniversário da mulher, tá aqui festejando. Uma alegria. Todo mundo em festa, não vou falar não vou estragar esse momento. E o Senhor falou com ele, fala com ela. E aí ele fez uma prova com Deus. Ele falou assim, tá bom, então eu fui convidado, né, para o aniversário e tudo, e se realmente foi isso mesmo, Senhor, que o Senhor que eles me dêem uma oportunidade então para falar. E ele não era o pastor daquela família. O pastor daquela família estava presente na festa. Então, automaticamente, quem oraria ou traria a palavra seria o pastor daquela família, né? A honra seria dada para ele. E, para grande surpresa dele, o filho dela falou assim, o pastor Léo tá aqui hoje, eu queria que o pastor Léo fizesse uma oração, minha mãe desse uma palavra para ele. Ele falou assim, Senhor, faz comigo, não. E se eu falar que essa mulher não morrer? E se ela não morrer? E ele falou assim, por um tempo, por um minuto ele duvidou daquilo. E aí ele falou assim, que ele falou. E houve muito choro, os filhos fecharam a cara para ele, e ele falou que foi embora, constrangido. E ele falou assim, olha que situação que o Senhor me colocou. Olha a situação, os meninos com raiva de mim. Eu acabei com a festa. Acabei com a festa dele, Senhor. Tem misericórdia, a família reunida, em vez de trazer vida, palavra de vida, de ânimo, mais um ano de vida. O Senhor fala comigo que ela vai recolher aquela mulher. E aparentemente estava tudo certo, era uma serva de Deus. Os filhos também todos na presença de Deus. E passaram-se alguns dias, aquela mulher partiu. Ela foi embora. E aí ele falou assim que com o tempo depois os filhos bateram no portão dele e falou assim, pastor Léo, nos perdoa. Porque naquele dia eu queria te matar. Como é que você fala na festa da minha mãe, né? Num momento de festa, de alegria, que ela ia embora. Mas louvado seja Deus que o Senhor ouviu a voz, o Senhor foi destemido. Porque nós precisávamos consertar algumas coisas que tinham acontecido entre nós e nossa mãe. O marido precisava consertar com a esposa. Umas situações que ninguém sabia. Mas sabe o dono do avivamento? Ele sabia. E ele tinha salvação para aquela mulher. E ela entendeu o recado de Deus. E eles consertaram. Eu acredito que hoje aquela mulher está na glória de Deus, desfrutando do melhor dessa terra. Então, meu cunhado, ele fala, imagina, ele fala muito disso, ele conta muito sobre, imagina se eu não tivesse falado. Era uma geração destruída, era uma alma que possivelmente não ia alcançar a salvação. Então, e nós tememos, meus irmãos. Eu falo por mim mesmo, muitas vezes eu fico com medo de falar o que Deus está me falando. Às vezes Deus fala comigo, faz isso, fala isso.
Esses dias mesmo eu tava na rua, tinha um rapaz sentado na rua, assim, fumando droga, eu tava vindo com de oração, eu e minha irmãzinha da igreja. E eles estavam mexendo com droga assim, você sentiu o cheiro de longe, de longe. E os dois, eles ficaram me olhando, me encarando, me encarando. E o Senhor falava comigo assim, vai lá e fala com ele, vai lá e fala com ele, vai lá e fala com ele, que eu amo. Mesmo ele nessa situação que ele está, eu estou olhando para ele agora com um olhar de amor. E eu falei, eu não vou não, Deus, eu tô sozinho com essa irmã nessa rua aqui, não tem ninguém, olhar para um lado não via ninguém, olhar para o outro não via ninguém. E eu vim embora sem falar com aquele rapaz, e aquilo me incomodou um tanto. Eu comecei a orar para Deus me mostrar esse menino de novo. Eu, Senhor, me mostra ele de novo. Na hora que eu ver ele na rua, eu vou falar, eu vou falar, eu vou falar. Jesus, me mostra de novo. Mas eu não sei se eu vou ter outra oportunidade. Eu nunca vi aqueles dois meninos na nossa região. Nunca vi. Sempre passo pelas mesmas ruas. Sempre passo por ali. Eu nunca vi aqueles dois rapazes. E ele me olhava com um olhar assim, tipo assim, fala alguma coisa para mim. Sabe? Ele me olhava, ele olhava com aquele olhar sedento de amor. E eu passei, eu fiquei com medo. Eu olhava para um lado, olhava para o outro, a rua vazia, eu falava, Jesus, eu vou falar não, e depois esse menino, se ele me assalta, não sei o que, não sei o que. E eu esqueci do Deus do avivamento, que estava comigo, que não ia permitir que ele fizesse isso, que não ia permitir que ele me atacasse, que ele me afrontasse. Eu esqueci que eu tenho um Deus que é Abba, Pai, que cuida de mim como a menina dos olhos dele. Ele não ia permitir que no momento que eu estivesse falando do amor dele para aqueles dois rapazes, em especial era um deles, que ele não permitiria que nada acontecesse comigo e aquela irmã. Nós estávamos só. E essa irmã que eu volto com ela, ela é meio medrosa, ela vem andando assim, e ela passou aquele medo pra mim. Quando ela viu aqueles rapazes, ela começou, ai meu Deus do céu. Ai, Elaine, o Júnior falou que te encontrar onde? Falei, mais pra frente, na porta da casa da senhora. Ai, que eu tô com medo, que eu tô com medo. E esse medo dela acabou influenciando a mim. Eu deixo aquele medo tomar conta de mim também, e eu passei sem. E nós trocamos olhares, eu e aquele rapaz, em todo o tempo. Em todo o tempo. Ele sabia que tinha algo da parte de Deus para ele naquele momento, e eu sabia que tinha algo da parte de Deus, mas o medo naquele momento não me permitiu falar do amor de Jesus para aquele rapaz. Outra experiência também que eu tive, bem próximo da minha casa, tem uma boca de fumo. E a gente cresceu ali naquela região, então a gente conhece todos os meninos. Todos eles que viraram traficantes cresceram com a gente. E a gente passa ali e tal, os meninos cumprimentam a gente, tudo certinho e tal. E tinha um rapaz, eu trabalhava na igreja nessa época, eu tava barriguda da Alice. E eu passei, o Senhor falou comigo assim, fala com ele que eu tô dando a última oportunidade pra ele essa semana. É a última oportunidade que eu tô dando pra ele essa semana. Porque eu já falei com ele. E eu não me sentia apta. E até pensei, não é o Senhor falando, que Deus não ia nunca me usar. Eu tenho essa mania de me sentir meio inferior. E eu falava, ai, Deus não me usar nisso, nunca, não. Deus lá. Aí passei por esse rapaz. Ele estava sentado na porta da padaria, e na hora que eu passei, ele levantou ele como se ficasse de frente comigo. Eu fiz assim, irmão, eu desviei dele e fui embora. Não falei o que o Senhor tinha para falar. E aí nós ouvimos falar que um jovem tinha sido baleado ali no sinal. Na hora eu falei, é ele. E de fato, quando nós chegamos lá, era ele. Falei, nossa, cara, não falei com o menino. E eu só orei e falei, Senhor, dá-lhe uma nova oportunidade. E anos depois eu vi ele. Ele tava de muleta. Uns 2 anos depois, ali já tava até caminhando. Eu vi ele de muleta e eu falei com o Júnior assim, moça, acredita que aconteceu isso, assim, aquele dia e tal. Ele falou assim, ô amor, era ele? Eu falei, era. Ele falou, ô amor, não se retenha, não. Se o Senhor mandar fazer, faça, sabe? Não que nós possamos ser pessoas destemidas. Graças a Deus, o diabo não ceifou a vida daquele rapaz naquele dia, porque eu acho que eu orei tanto para Deus dar uma nova oportunidade para ele, porque aquele sangue ia ser cobrado nas minhas costas, meu irmão. E é isso que a palavra de Deus fala, não é eu que estou falando, a palavra de Deus fala que essas vidas serão cobradas de nós. Essas pessoas que passaram por nós tivemos a oportunidade de falar e muitas vezes não falamos, ou muitas vezes porque julgamos não ser capaz, ou muitas vezes julgamos ser melhores do que elas, sabe? Ontem mesmo tinha um rapazinho vendendo bala no sinal e a gente parou o carro, a gente voltando da igreja, e toda vez, gente, ele joga uma pipoca dentro do carro e fala assim, aqui você tá me devendo R$2 agora, tá? Agora você tá me devendo... E ele sabe exatamente quem que joga pipoca no carro e quem paga ele. Aí eu falei com ele assim, que não joga não, que eu tô te devendo mais R$2 semana passada. Ele, não, agora você tá me devendo 4, então. E aí o sinal tava parado, ele falou assim comigo assim, você não tem os R$2, os R$4 pra me pagar, não? Eu falei, não tem não. Eu não tinha, o Júnior tinha, mas eu e Elaine não tinha. Eu falei, eu não tenho.
Aí ele virou para mim e falou assim, ele olhou nos meus olhos e falou assim, olha, os espíritos que habitam em você vai te fazer próspera. Falei com ele assim, então me dá sua mão aqui, porque vai fazer nós dois prósperos. O Senhor vai te tirar. E os carros buzinaram, pra gente arrancar. E eu falei, Deus, eu não arranco daqui enquanto eu entregar pra ele a palavra que o Senhor tem. E eu segurei na mão daquele rapaz e fui falando com ele, o Senhor tem isso e isso pra você, e os carros buzinando, os carros desviando. E ele gritava assim, peraí, que eu tô recebendo de Deus aqui. Espera aí, gritando pro povo. E eu não deixei de ministrar na vida daquele rapaz, falei assim, o mesmo Espírito que habita em mim, habita em você. E tem gente orando por você. E depois ele falou com a gente, tem minha mãe. Minha mãe é cristã. Nós ficamos de voltar lá hoje para emprestar o celular para ele ligar para a mãe dele. Porque a mãe dele não sabe onde ele tá, mas ele sabe que tem alguém orando por ele. Ele sabe que tem alguém intercedendo por ele. Né? Então, assim, e eu falei com o Senhor, eu não vou mais deixar de abrir minha boca. Eu vou aonde que o Senhor mandar eu ir, eu vou. Onde que o Senhor me usar, o Senhor vai me usar. E a história daquele rapaz pode ser mudada. Eu falei com ele, eu acredito tanto como ar que eu respiro que a sua história pode ser mudada, que você pode sair desse sinal, que você pode ser um grande homem de Deus, um pregador da palavra que vai saquear o inferno e ganhar o céu. Meus irmãos, às vezes a gente fala assim, nossa, nessa vida toda eu ganhei uma pessoa para Jesus. Nossa, que vergonha. Não, meu irmão, através daquela uma vida ele ganhou 1.000. Aqueles 1.000 ganhou mais 2.000, aquele 2.000 ganhou 5.000, sabe? Olha o avivamento da rua Azusa, era só 7 com o pastor, 8. 600.000 almas. Vocês têm noção do que é 600.000 pessoas? 600.000 pessoas foram atingidas para a glória de Deus e salvas através de um homem semi-analfabeto, filhos de escravos, que ninguém dava nada por ele, que fecharam a porta na cara dele e falaram: aqui você não entra, porque para mim você, ó, não bate bem na cabeça. Então, que nós possamos ser totalmente desprendidos nessa manhã, disponíveis para que o Senhor nos use. Seja com aquele morador de rua, ou seja com um grande homem de Deus, ou seja com o prefeito da sua cidade. O Senhor pode colocar pessoas grandes na sua frente. O Senhor pode colocar pessoas grandes na sua frente. E não tema, porque Ele é o prefeito, porque Ele é seu chefe, porque Ele é melhor que você, que tem condições melhores que você. Simplesmente obedeça à voz do Espírito Santo, porque o avivamento vai chegar na sua vida e através da sua vida para a vida daquele que precisa. Amém? Essa é a palavra que eu tenho para vocês, para mim também, que foi muito impactada. E desligando aqui, aproveitar que a Larinha dormiu de novo. Eu vou fuçar mais sobre esse avivamento da Rua Azusa, que meu coração está me queimando a respeito disso, e querer saber mais sobre isso. Né? Nós precisamos ter curiosidade sobre aquilo que o Senhor já fez na nossa vida. Né? Então vamos crer. Amém, minhas irmãs? É isso. Amém, palavra abençoada. Gente, hoje eu não vou abrir para a gente comentar, nem eu vou comentar, o devocional está ficando de 1h30, 2 horas, está tirando já para culto, sabe? Deus está usando poderosamente e a gente está num tempo assim, sexta-feira de ser daqui 2 horas. Aí fica cansativo no YouTube, já terminou o sentido do devocional, né? Então, que palavra abençoada, Elane. O avivamento, ele tem que estar em nós, né? Às vezes a gente vai no culto, a gente acha o louvor sem graça, a palavra não tem nada a ver, né? E aí, não é no louvor, não é na igreja, não é no culto, é em nós, né? Se a gente não estiver bem lá, a gente não vai estar bem em canto nenhum. Vai estar bem na igreja, não vai estar bem aonde nós formos, né? Pastora Samira, já aconteceu comigo isso também. A senhora quer falar sobre isso, pastora, rapidinho aí para nós? A senhora está rouca, Tá né? rouca. Levantou a mão. Pode falar aí. Paz do Senhor, meninas. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. Eu vou falar bem rápido para não tomar tempo. No começo da minha caminhada, o Senhor eu sentada na calçada conversando com um amigo, o Senhor me falou para dizer para um rapaz que ele amava muito esse rapaz. E eu não disse. Ele passou, não, eu acabei ficando com vergonha de falar com ele e tal, e não falei. Uma semana depois, esse rapaz se suicidou. Deus. E eu fiquei muito mal, porque era uma oportunidade, talvez se eu falasse aquilo, teria mudado toda a história dele, né? Então, essa palavra falou muito comigo, muito mesmo. E daquele dia em diante eu falei para o Senhor: Senhor, o que o Senhor mandar eu falar, seja para quem for, eu vou falar. E hoje o Senhor, ele me usa, às vezes, para falar coisas que as pessoas não querem ouvir.
no caso desse pastor aí, que falou que talvez ela fosse morrer, né? Que talvez não, que ela ia morrer. Mas ele foi obediente a Deus. E Deus, ele me usa num cajado assim, mas eu falo, irmão, tem lugar que eu vou pregar, que eu saio, que a igreja nem olha na minha cara. Mas eu dou glória a Deus, porque a gente precisa passar por uma experiência assim para aprender a obedecer a Deus, né? E nós vemos que não é necessário isso, a gente pode obedecer, fazer aquilo que Deus quer e falar o que Deus quer, sem ter que passar por essa experiência que nem a irmã falou. Agora ela falou, nós vamos responder para estas almas. Eu já clamei aqui, falei, Senhor, tem misericórdia de mim, porque naquela época eu era... E eu não falei. Então, que nós venhamos aprender com isso. E eu vou também estudar sobre a Rua Azusa, porque me chamou muita atenção essa pregação. Eu também vou estudar. Meninas, eu não consigo falar muito, a minha garganta dói. Então, Deus abençoe pela oportunidade. Amém, pastora Samira. Às vezes o Espírito Santo nos toca numa palavra profética que as pessoas estão na moda, né? Que é levar a palavra para alguém e não é nem vai acontecer, né? Quando se a pessoa receber a palavra e orar, né? Pode ser que não seja aquilo, né? O Senhor está chamando a atenção para que nós possamos orar e nem acontecer. É isso, a gente tem que ter cuidado mesmo, pastora Samira, de levar mesmo a palavra. Às vezes eu fico com vergonha de falar e acontece, eu fico com meu coração dolorido, magoado, eu choro, sabe? Porque tem pessoas que elas não sabem receber, né? As mensagens de Deus para ela, do Espírito Santo, os avisos, né? Os avisos. Todas as vezes é só para a gente se levantar e orar pelaquela pessoa e ela também se posicionar em oração. Nem sempre pode acontecer, né? E com esse final aí abençoado, né? Esses testemunhos aí, em cima de testemunho, glória a Deus, nos fortifica essa semana. Eu vou chamar a Auri para fazer a oração final. Auri, ore pela Ailane, a família dela, a pastora Samira pela garganta, os doentes. A ore aqui pela Mari Freitas e a família dela também, tá? Ela está aqui no... Ore pela Camila, pela Nai, pela Giovana, pela Rosângela, por nós todos aqui, tá bom? Amém. Ai, que alegria poder estar de volta, viu, gente? Glória a Deus por isso. Mas vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor, pela a consciência que Tu tens colocado dentro de nós, de que nós somos servos. Servo não escolhe o lugar, servo não escolhe a hora, servo não escolhe onde nem como. Servo é escolhido. E obrigado, Senhor, porque Tu nos escolheste. Obrigado porque Tu nos separaste, principalmente para estar nesse devocional abençoador e abençoado. Muito obrigado, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos Te louvar por tudo que temos recebido de Ti, Senhor. Pai, obrigado. Nós Te apresentamos, ó Pai, a vida de Elaine, a vida da pastora Samira, que está aí doente, ó Pai. Nós Te louvamos pela recuperação da Mari, Senhor. Nós Te louvamos pelas vidas aqui presentes. Nós Te louvamos, Senhor, porque Tu tens nos levantado, Senhor, como profetas Teu aqui dentro, Pai. Pai, continua nos usando, continua nos abençoando, continua, Pai, nos posicionando como servos, porque nós queremos Te obedecer. Pai, muito obrigado. Obrigado, Senhor, e eu Te clamo, Pai, além de ousadia, dá-nos atrevimento, Senhor. Às vezes nós nos acomodamos, às vezes nós queremos esperar mais, Pai, mas dá-nos ousadia, dá-nos atrevimento, para que a nossa obediência a Ti seja notória, Senhor. Pai, muito obrigado pelos testemunhos aqui apresentados. Muito obrigado, Senhor, por essa semana que será de bênção, Pai. Desde já nós Te louvamos pela Tua presença nas nossas vidas. E nós queremos Te dizer, Senhor, fica à vontade, Senhor. Que o Teu Espírito Santo fique à vontade nas nossas vidas, para que nós possamos receber o Teu avivamento, Senhor. Oh, Pai, muito obrigado, Senhor. Nós cremos e
é o bastante, Pai, para que a manifestação da tua glória seja real nas nossas vidas. Que nós possamos, ó Pai, ser obediente quando tu mandas abrir a boca e falar. E ser obediente quando nós precisamos fechar os nossos ouvidos para que o inimigo não venha atrapalhar aquilo que tu já propuseste para nossas vidas. Obrigado, Pai. Obrigado, continua limpando aquilo que tu precisa limpar. Continua, Senhor, usando quem tu queres usar. E nós sabemos que tu queres usar todos, ó Pai, porque tu precisas de nós. Muito obrigado, Senhor. Mais uma vez, Senhor, eu quero te apresentar as pessoas presentes nesse devocional. Tu conheces o desejo de cada coração. Tu conheces, ó Pai, a disponibilidade de serviço de cada um. E tu podes usar conforme a tua vontade, para que a tua glória seja manifestada e pessoas sejam alcançadas para a glória do teu nome. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, muito obrigado. Continua conosco, porque sabemos que tu tens preparado a vitória da tua igreja, porque a vitória do teu filho será estabelecida em breve. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amanhã a gente não tem, enquanto eu vou desligando a câmera aqui, a gravação, amanhã a gente não tem pregador, eu vou pregar, eu vou